Olá, está começando mais um informativo ADAB. O nosso bate-papo de hoje é com a nossa convidada que é doutora em administração e especialista em comércio exterior, com mais de 20 anos de experiência prática em importação e exportação. Atuou junto à missão permanente do Brasil na OMC, em Genebra, e desenvolve pesquisas em parceria com instituições como a FGV e Câmara de Comércio Internacional. Professora, palestrante e autora de livros sobre gestão e marketing internacional, dedica sua carreira a ajudar empresas a ampliar sua competitividade e conquistar mercados globais. Estou com ela, Ana Flávia Pigoso. Ana Flávia, seja muito bem-vinda ao nosso canal e é um prazer receber você aqui hoje. Obrigado, Mara. Obrigada a todos aí pelo convite, pela oportunidade de poder compartilhar essas experiências. Com certeza o prazer é todo nosso. E Ana Flávia, já começo te perguntando sobre algo que destaca muito em sua carreira, que é a multidisciplinaridade que você tem, principalmente no meio acadêmico, em que você forma novos profissionais para o mercado de comércio exterior, assim como na área da logística também, está sempre muito atuante nos estudos sobre regimentos. E como que essa área acadêmica contribui para suas tomadas de decisões em desafios reais? Sempre é um desafio o comércio exterior, porque ele está em constante modificação. São legislações, são muitos órgãos, e a gente não fala só de Brasil. A gente já tem bastante legislação dentro do Brasil, mas internacionalmente também, que acabam afetando as decisões aqui dentro do Brasil. Então, por que o mundo acadêmico, de certa forma, acaba, se vinculando? Porque a gente tem que estar constantemente estudando, não só o que está acontecendo, mas principalmente a questão de tendências. Então, aonde é que estão indo as organizações internacionais, ou União Europeia, ou enfim, outros tipos de entidade que podem vir a refletir em regras que vão acontecer aqui no Brasil. Então, a ideia de estar constantemente em estudo é não só para entender a legislação que foi criada, mas sim a gente poder participar mais ativamente até mesmo da criação delas. Será que aquela legislação é pertinente? Ela faz sentido? Ou foi só uma adaptação? Então, por isso que é importante essa constante atualização. Com certeza. E o que não falta para um despachante aduaneiro é muita informação para buscar e você mostra o quanto faz isso sempre, constantemente. E Ana Flávia, sobre as mulheres no comércio exterior, a gente nota que é um mercado que predominantemente sempre foi mais dominado pelos homens. E hoje a gente vê mulheres como você e outras atuando no mercado. Como você enxerga hoje o papel da mulher em funções mais estratégicas no comércio exterior e quais as barreiras invisíveis que elas ainda precisam romper? É, a gente até brinca, né, que competência não tem gênero, mas, realmente, se for pensar, principalmente nas últimas décadas, ele era um setor predominantemente masculino, e aos poucos as mulheres foram ganhando mais espaços, né. Claro que muitas vezes, ela acaba ficando mais em setores mais administrativos, né, tinha um pouco desse preconceito de estar ali no porto, né, no chão de fábrica, vamos dizer assim, dentro do mundo do despachante. Mas aos poucos, como a próprio comércio exterior está mudando, né, ele está deixando de ser um papel muito operacional e é uma questão mais estratégica, mais até consultiva, essa presença feminina também começou a crescer mais ainda. Por às vezes até esse fato de conseguir ter uma visão mais geral, né, mais holística, vamos dizer assim, de todo o processo. Acaba ela crescendo mais, né, a gente vê muito mais mulheres agora participando como cargos estratégicos mesmo, né, não só tão operacional. Com certeza, e o que é motivo de muito orgulho para nós. E você falou sobre mudanças no cenário do comércio exterior, e essas mudanças não seriam diferentes também quando se trata de MBAs, graduações relacionadas à área da logística internacional, por exemplo. Como você interpreta que os perfis das mulheres no comércio exterior pode ter mudado com esses novos estudos? É até interessante, né, existem muito mais mulheres estudando, então por isso a gente tem essa
vou dizer que é uma brincadeira, porque é um tema muito sério, né, mas elas estudam mais tempo, tem muito mais gente e não estão em cargos de tanta tomada de decisão, que é justamente o que está mudando. Então elas continuam se especializando mais, né, então buscando esse aperfeiçoamento que muitas vezes, eh, ah, existiu uma comodidade, vamos dizer assim, em termos de estudo. "Ah, eu já sei tudo, né, já estou ali no operacional", e a gente vê muito das mulheres, como a gente de certa forma precisa provar, às vezes muito mais coisas, a gente precisa se capacitar mais. Então, a presença feminina em graduação, em MBAs, em especializações está cada vez maior. Ótimo, Ana Flávia. E não dá para a gente deixar de falar também sobre legislação, por você ser uma especialista na área também. E hoje ainda existe muitas, barreiras relacionadas a isso. Quais são as legislações e as normas que você considera que hoje ainda mais dificulta a operação brasileira, acaba encarecendo ou até mesmo burocratizando demais mesmo? Olha, o objetivo, a tendência, vamos dizer assim, do governo brasileiro nos últimos anos, né, mas em geral é uma tendência mundial de buscar a desburocratização das operações. Mas ainda é um longo caminho a ser percorrido, porque são muitos órgãos, que precisam estar de acordo, né, e órgãos não só brasileiros, como internacionais. Então, existem práticas, né, por exemplo, de boas práticas que deveriam ser aplicadas nos países, e às vezes o Brasil segue essas recomendações e às vezes não. Então, vou dar um exemplo concreto, a OCDE, né, ela tem o que seriam as boas práticas em algumas coisas. O Brasil ele tem se atualizado, então ele cria legislação, interna para seguir essas melhores práticas, mas às vezes é um pouco demorado. Mas a tendência é sim, todos os países melhorarem essa burocracia, facilitar esse acesso às legislações, mas é complexo, porque veja, estamos aqui no Brasil, em paralelo, a União Europeia acabou de lançar algumas normativas que vão vir a impactar o Brasil, por exemplo, com o acordo que entrou em vigor agora recentemente, 1º de maio, Mercosul-União Europeia. Então, nós vamos ter que nos adaptar a algumas legislações de lá. Então, não basta você saber a legislação do Brasil como está hoje. Por isso é importante sempre estar vendo as tendências, para onde a União Europeia, por exemplo, está indo. Em paralelo, a gente também tem o mercado americano, com todas as mudanças tarifárias, a gente passou aí um ano sofrendo, né, e ainda vai sofrer, porque quais são os produtos que tiveram majoração na alíquota, quais entram nas listas de exceções, então a legislação, ela acaba impactando muitas vezes no custo financeiro, porque ela tem relação também com tributação, então eu preciso entender o que está sendo discutido, para ver a implicação prática naquele determinado produto, por exemplo. Quando se trata em exportação, realmente não basta saber apenas da legislação aqui do nosso país, né, doutora. E falando das legislações do nosso país, sempre quando a gente pensa que sabe de tudo, vem uma atualização, como aconteceu atualmente sobre a nova reforma tributária. E eu gostaria de saber qual que é a relação do regime especial ZPE que você vem estudando com a nova reforma tributária e também explicar o que é esse regime especial. Vou separar em 2 coisas que são perguntas bem complexas, né. Falar de reforma tributária também, né. É importante que, as empresas saibam que tudo vai mudar. Tudo que você sabia sobre tributação, eh, vai mudar completamente para o ano que vem. Claro que ela já está muita coisa em vigor, a gente já está fazendo essa fase de ajuste, né, mas a partir de 2027, realmente tem muitas mudanças. Desde a forma de arrecadação, o momento da arrecadação, até mesmo puxando um outro assunto, né, a tal da guerra dos portos, então, quando os estados cobram, né, né, ainda está em vigor, o ICMS diferenciado com algumas regras. Dá exemplo concreto, no Paraná, para que a empresa tenha benefício fiscal, a carga precisa fisicamente entrar pelo Paraná. Santa Catarina também tem uma legislação semelhante, então uma empresa de Santa Catarina tem que entrar para portos, aeroportos de Santa Catarina. Vários estados têm isso. Com a reforma tributária, a gente deixa de ter o ICMS, que é estadual, e ele vai estar dentro desse globo maior, vamos chamar assim, de IBS e CBS,
não vai ter essa diferença de tributação entre os estados. Então, olha como a tributação vai impactar a logística. Hoje, será que eu trago a carga por São Paulo, pelo Paraná, pelo Espírito Santo? Mas se não vai ter diferença de tributação, a questão logística vai pesar mais. Hoje, às vezes, essa definição logística se dá por causa da tributação. A gente muda a lógica. Esse é só um dos exemplos de como a reforma tributária vai impactar completamente aí na tomada de decisão, né? Deixa de ser um foco tributário e passa a ser um foco logístico mesmo. E falando nos diferentes estados, não poderia deixar de falar sobre o estado que você vem atuando, que é o estado do Paraná, que hoje tem uma potência, ele vem se destacando no comércio exterior devido ao Porto de Paranaguá. Porém, ainda há uma preocupação de conseguir atender a toda a demanda necessária. Como você vê nos próximos 10 anos o potencial para esse porto atender a demanda? É interessante, veja, eu sou paulistana de nascimento, né, e trabalhei na Secretaria de Negócios Internacionais, né, do estado de São Paulo, tentando justamente buscar formas de fomentar o comércio exterior no estado. Mas o estado de São Paulo, por exemplo, ele não dá benefício fiscal. E o Paraná, por exemplo, estou falando um pouco do Paraná. Hoje ele atrai investimentos, atrai as cargas no sentido de importação por causa dos benefícios. Mas ao mesmo tempo, é um grande produtor, né, até existe uma frase aqui no estado que diz que é o supermercado do mundo, porque o Paraná realmente produz vários tipos de produto. Só que essas perspectivas, não podem ser feitas só para a próxima safra ou para o ano que vem. Realmente tem que ser um pensamento de 10 anos, como você colocou, porque nós temos gargalos logísticos. Isso falando de São Paulo, de Paraná e qualquer em vários estados, né, é difícil um estado que esteja na sua plenitude de infraestrutura. Então se eu tenho só uma rodovia, por exemplo, que chega até o porto, digamos de São Paulo para Santos ou de Curitiba para Paranaguá, praticamente é só uma rodovia, né, então que pode passar carga e tudo mais. Acontece um acidente ou tem trânsito ou final de ano, seja o que for, a gente está prejudicando as cargas. Como que vai ser se a gente duplicar a quantidade de cargas nos próximos 10 anos e não tiver duplicação de estradas ou ferrovias e tudo mais? O Paraná está investindo em ferrovia, então vai criar, tá quase pronta, né, uma ferrovia para levar principalmente commodities. Se você tira os caminhões de soja, das rodovias e passa a usar a ferrovia, sobra mais espaço, entre aspas, né, para outros tipos de carga, mas é um pensamento que os governos em geral precisam ter nesse médio prazo, vamos dizer assim, né, de 5, 10 anos pelo menos, porque a gente vai aumentar o volume de comércio, tanto de importação e exportação, mas a nossa infraestrutura ela já está sobrecarregada, por mais que esteja aumentando os portos, mas não adianta aumentar um berço, por exemplo, né, vem mais um navio, mas se a forma de chegar até os portos não está sendo o suficiente, isso vai piorar ao longo do tempo. Com certeza, Ana Flávia. Estaremos aí confiantes que as melhorias possam acontecer de forma tão acelerada quanto o índice que vem crescendo de comercialização exterior. E falando ainda sobre o estado do Paraná, hoje a digitalização, ela vem, dominando o mercado como um todo, não seria diferente também no comércio exterior. E claro que aqueles profissionais que não se atualizarem, não acompanharem a tendência, tende a ficar para trás. Quando a gente fala em compliance digital, o que que você considera que vai separar aqueles que são amadores daqueles que vêm para ditar o futuro no Comex, aí no estado do Paraná? Vejo cada vez mais as informações, elas precisam ser atualizadas, online, vamos chamar assim, né, a gente não tem o tempo de, demorar nas respostas, então toda esse acompanhamento de documentação, de monitoramento da carga, né, essa rastreabilidade mesmo, tanto da carga como documentos, ter controles automatizados, fazer esse controle dos dados mesmo, o que está acontecendo, fazer essa gestão,
ela cada vez mais é obrigatória, ela não é simplesmente um diferencial, né. Há poucos anos atrás, a gente trabalhava com planilha, Excel, não que o Excel seja abandonado, mas a gente precisa de outro tipo de controle, né. Então, pra ter essa capacidade de também de auditorias, a Receita Federal e outros órgãos estão se especializando muito nisso. Então, a própria criação do catálogo, né, de produtos com a do INPE, ela começou a cruzar informações que até pouco tempo atrás não era cruzada. Então, espera aí, se a Receita Federal está fazendo isso, as empresas deveriam estar também, né, pra não ter justamente essa discrepância. Então, assim, a velocidade das informações, ela está muito grande, até puxando a questão de inteligência artificial, por exemplo. Hoje é possível, né, todo mundo coloca ali na IA e faz algumas perguntas: "Onde que está minha carga?", "Quanto que paga de um determinado tributo?". Então, a gente precisa no mínimo ter todas essas informações para justamente diferenciar, né, quem está fazendo só o básico, puxa até de você comentou, né, de amador, para ver quem está realmente trabalhando numa questão profissional de manter toda esse controle em relação aos produtos, às cargas e ao compliance mesmo. Com certeza, Ana Flávia, ficou muito claro para mim e com certeza para quem está nos acompanhando também, o quanto o nosso bate-papo até agora trouxe a importância de sempre estudar, buscar novas informações, se atualizar principalmente. E você estando tão atuante como você é na área educacional, formando novos profissionais da área, qual que é o principal choque de realidade que você percebe dos seus alunos quando eles comparam aquilo que era teoria até então e eles vão para a prática? Até são 2 coisas interessantes, né, há anos atrás, a gente pensava assim: "Ah, as empresas compravam de quem é mais barato", né, então existia aquela questão vinculada a preço, então era relativamente fácil, buscava aquele mesmo fornecedor, né, a empresa tinha isso. Mas, com tudo que aconteceu no mundo, né, não só Covid e outras coisas mais que fizeram, repensar, digamos assim, as cadeias de valor, as cadeias de suprimento, passou a ter um outro tipo de análise. Então, impactos em relação à geopolítica, de buscar diferenciar fornecedores e tudo mais. E essa prática de pensar sobre isso não era uma coisa, não é uma questão, digamos assim, que você às vezes vê na teoria, né. Então, muitas vezes os alunos saem do dia a dia ali dos estudos, quando chega ali, no dia a dia, essa realidade é diferente, porque eles: "Não, mas espera aí, esse determinado fornecedor é mais barato". Mas quando vai analisar todo um contexto, que acaba sendo a prática, porque na prática tudo é muito mais dinâmico, tem muito mais mudanças, né, fora a questão de legislação, como eu comentei, mas assim, os preços mudam, os problemas vão mudando. E lidar com todas essas mudanças e dá pressão, né, geralmente é uma mudança rápida, às vezes os alunos não estão preparados para isso. Então sai ali da faculdade com uma teoria dizendo, né, aquele processo linear, como é que funciona, aquele dia a dia, vou comprar de tal fornecedor, vou pagar tanto. Opa, mas espera aí, no meio do caminho vem uma mudança de legislação, no meio do caminho vem um frete que de $2.000 passa para $9.000, tem uma conversão cambial aí que de repente de 4 e pouquinho foi para 5 e pouco em menos de uma semana. Como é que lida com tudo isso? Então, quando chega no dia a dia, é até é uma frase que eu não gosto muito, né, que o pessoal fala assim: "Ah, na prática a teoria é outra", mas de verdade às vezes, não está preparado para todas as mudanças que acontecem no comércio exterior e de forma tão rápida. Então, por isso, às vezes, lidar com esses imprevistos, lidar com essa pressão e até mesmo todos esses atores ao mesmo tempo, não é muito fácil para o aluno, né. Quando ele vai estudar, ele pensa: logística, pensou em tributação, pensou, né, as questões como se fossem caixinhas separadas. A hora que a gente coloca tudo isso junto num processo, que tudo pode acontecer, realmente esse choque de realidade, eh eh, acontece bastante com eles. Eu imagino. E como toda profissão na vida,
tem coisas que somente na vivência mesmo para aprender com aquilo, para ter aquela experiência. Antes de encerrar o nosso bate-papo, Ana Flávia, gostaria que você deixasse uma mensagem especial para as mulheres que com certeza nos acompanharam aqui hoje nessa entrevista e se inspiraram em você, na sua trajetória. O que você traz para elas de lição e de aprendizado para essas mulheres que querem iniciar no comércio exterior ou até para aquelas que já iniciaram, mas ainda encontram desafios e até pensam em desistir? É um conselho claro, né, para mulheres, é claro que serve para todo mundo, mas eu falo, como a gente, acaba tendo que se provar um pouco mais, né, num primeiro momento, eu me lembro principalmente no início de carreira, às vezes me olhava assim, assim: "Nossa, mas é você que vai fazer o meu processo?", né, então às vezes a gente tem um pouco dessa questão, né, mas é por questão cultural mesmo. Digo assim, investir realmente em conhecimento técnico, né. Tecnicamente, se você consegue se provar, tá tudo certo. Estudar idiomas, apesar de hoje em dia, né, dizerem que: "Ah, não precisa mais estudar idioma, porque tem tradutor, tem não sei o quê". Sim, mas não é a mesma coisa você falando diretamente ali com o seu parceiro, com o fornecedor e tudo mais. Então, focar nisso, que pode ser um diferencial. Buscar o networking, porque muitas vezes as mulheres acabam não participando muito de atividades, porque já tem tanta coisa para fazer, né, mas o networking é muito importante. Eu brinco, né, os homens às vezes vão lá para o futebol no final de semana e ali troca um monte de ideia, e às vezes a mulher não tem disso. Então buscar outros tipos de network. Construir então essa reputação que de conhecimento, baseado em conhecimento, que essa autoridade ela vai aparecendo ao longo do tempo, né, então, pra demonstrar essa confiança precisa ter toda essa bagagem aí, criada ao longo do tempo, né. Muito bom, Ana Flávia. Agora, para finalizar, essa pergunta vai em oferecimento para todos os despachantes aduaneiros do Brasil. Qual que é a importância e a força da ADAB? Bom, primeiro, quero falar que o comércio exterior, ele é essa área que é apaixonante, porque está conectando pessoas, empresas, países, né, então ela é uma área apaixonante. Mas também é uma área muito difícil. Como eu comentei, né, são muitas legislações, cada produto tem, um tratamento completamente diferente. Então, se você está sozinha nisso, é muita informação, né, desde sistemas que mudam e tudo mais. Então, ter uma rede de apoio e a gente participar como associação faz toda a diferença, porque um apoia o outro, a gente não consegue saber tudo sobre todos os produtos o tempo todo. Então, por que não trocar, essa experiência com outros colegas? E a DAB faz isso muito bem, né, então a gente consegue fomentar bastante aí como associação os despachantes um ajudando o outro para a gente tá facilitar essa entrega, né, e trocar realmente experiências e fora os outros benefícios que acabam sendo interessante, mas essa troca de experiências ela realmente eu acredito que é o mais importante. Com certeza, Ana Flávia, quem pode contar com a ADAB vai ter muito mais segurança nos processos, né, se sente mais seguro com isso. Ana Flávia, muito obrigada mais uma vez pela sua presença aqui e por esse bate-papo. Obrigada pelo convite, espero cada vez mais ter mulheres, trabalhando aí no comércio exterior e que tenham mais despachantes participando aí da DAB. E para você, muito obrigada pela sua companhia aqui e até breve.